Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 22 de maio, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil bate novo recorde de mortes e chega a 20 mil óbitos decorrente do coronavírus. A Lespe aprova a antecipação do feriado de 9 de julho. Câmara de Taubaté vota a antecipação de feriados municipais. ITA desenvolve projeto que monitora coronavírus no ar. Empresas de ônibus do Vale relatam perdas de 130% durante pandemia. E hoje é sexta-feira e tem o Foto da Semana com Lucas Lacais Ruiz. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 35 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta sexta-feira, ao vivo. Comigo, Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Bom dia quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando que, como o Glauco sempre fala, estamos ao vivo, né? Ele fala isso exatamente para lembrar que você pode participar aí do Jornal Abre Aspas, né? Seja no Facebook, no site, enfim. Como já fizeram aqui Valdéria Teixeira, Eugênia Minicucci, Sheila de Moraes, que mandam aqui ótimo dia pra gente. Ótimo dia para vocês também aí de casa. Sejam muito bem-vindos e vamos às notícias. Tempos difíceis, notícias difíceis. Mas eu convido você para, no segundo bloco, participar de uma entrevista bem legal. Nós vamos conversar com Marcelo Nunes, coordenador do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Para a gente ver aí as empresas desse grande parque tecnológico aqui de São José, que com sua tecnologia também estão aí no combate ao coronavírus. Muito interessante, então já fica aqui o convite para o segundo bloco do Abre Aspas de hoje. E o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde informou que foram registradas 1.188 novas mortes, totalizando 20.047 óbitos decorrente do coronavírus no país. O país tinha registrado o marco de 10 mil mortes no dia 9 deste mês. O número dobrou em um intervalo de 12 dias. São 310.087 casos confirmados, sendo 125.960 pacientes recuperados. Número bom, né, Gal? Com o número de pacientes recuperados. Infelizmente, a gente sempre tem que dar essas notícias. É uma notícia que a gente não quer dar, mas como você viu ali, o número de mortes muito elevado em um dia, mais de 1.000, novo recorde, o que ressalta que os cuidados básicos ainda devem ser tomados, né? A gente sabe que quem puder deve ficar em casa, mas obrigatoriamente as ações individuais de saúde devem ser tomadas, né? Usar máscara, lavar as mãos sempre que sair ou for entrar em algum ambiente novo, evitar aglomerações, não é momento de festa, então a gente ressalta, quem puder fique em casa. E as ações individuais de saúde são obrigatórias e com certeza dá para fazer. Não tem dúvida. E uma coisa que chama muita atenção, né, Douglas? O número dobrou em um intervalo só de 12 dias. Exatamente. Então, é realmente muito sério mesmo. E a RM Vale já soma 70 mortes causadas pela Covid-19. São José dos Campos lidera com 30 mortes confirmadas, seguida por Jacareí com 11 mortes, Caraguatatuba 5, Taubaté 4, Lorena e Santo Antônio do Pinhal 3 cada, São Sebastião e Cruzeiro 2 cada, além de Guaratinguetá, Caçapava, Ubatuba, Santa Branca, São Luís do Paraitinga, Lavrinhas e Jambeiro, todas com uma morte confirmada cada. Em apenas 21 dias de maio, a RM Vale registrou mais de 1.000 dos 1.582 casos confirmados do novo coronavírus. Do total de casos, mais de 1/3 está em São José dos Campos, com 578 confirmados. Pois é, Galco, o que mostra, né,
o crescimento exponencial nesse mês que ainda nem chegou ao fim. A gente está apenas aí no 22º dia do mês e olha só que interessante, dos 1.582 casos aí que você acabou de citar, 63% foram registrados nesse mês, ou seja, em 21 dias, né? Porque a contagem de hoje ainda não está valendo. Muito preocupante, o que realmente mostra que o coronavírus está exponencialmente crescendo aqui na nossa região neste mês. Então a gente sempre ressalta, tome cuidado, a doença não está aqui para brincadeira. Não é o momento de relaxar. E apesar da decisão do Ministério da Educação de adiar o Enem 2020, o prazo, não se esqueçam, para se inscrever no exame não foi prorrogado não e termina hoje às 23h59. As provas, que aconteceriam em novembro, agora devem ser realizadas em dezembro ou janeiro de 2021. Ainda não há uma data definida. Segundo o MEC, será feita uma consulta aos inscritos em junho para que eles possam opinar sobre os dias de realização do exame. Então, muito importante, as inscrições acabam hoje às 11h59, mas não vai deixar para as 11h58 para fazer a inscrição, né, Gal? A gente sabe que esse site do Enem muitas vezes registra aí problemas de conexão no último dia. Então, enfim, se você não fez até hoje, corre agora de manhã, na hora do almoço, à tarde, não deixa para a noite, que a gente sabe que você pode ter problemas. E a gente ressalta também que independente da data do exame, você tem que continuar estudando, seja você que está fazendo cursinho, ou aí no seu ensino médio, né? Porque o Enem ainda não tem uma data definida, ainda não sabe quando vai acontecer, mas os estudos não podem parar. Foco e disciplina, infelizmente, é isso aí. E a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, aprovou, em sessão virtual extraordinária na madrugada de hoje, o projeto de lei proposto pelo governo que autoriza a antecipação do feriado de 9 de julho, que é o da Revolução Constitucionalista, em todo o estado, para segunda-feira, dia 25. O projeto foi aprovado por volta das 13h30 da manhã, com a maioria de 47 votos favoráveis e 5 contra. Agora, o projeto irá para a sanção do governador João Dória. Deputados que votaram contra o projeto demonstraram preocupação com o fato de as pessoas viajarem no feriado e aumentarem os focos de contaminação pelo estado. Alguns também afirmaram que falta transparência por parte do governo na elaboração de medidas contra a pandemia. Pois é, essa votação se estendeu aí até 4 da manhã, vai continuar hoje aí na LESP, né? Os deputados se mostram aí pertinentes nessa votação e o que eles falaram aí, os deputados de oposição, se mostrou realidade ontem em São Sebastião. A gente viu aí relatos, né, de até alguns confrontos aí, não físicos, mas verbais na praia de Juqueí, que turistas estavam sim ocupando a praia, os moradores locais não gostaram, enfim, vale ressaltar, não é momento de ir para a praia, não é momento de lazer. São Sebastião liberou sim as atividades individuais de segunda a quinta, ou seja, a partir de hoje não pode ir para a praia em São Sebastião, e nem segunda-feira que é feriado. São José dos Campos já disse aí que vai adotar esse feriado estadual, Taubaté e Jacareí também irão adotar o feriado estadual, mas os feriados municipais aqui em São José dos Campos não foram aí seguidos pela Prefeitura. Pois é, e a Câmara de Taubaté realiza hoje uma sessão extraordinária para votar o projeto do prefeito Ortiz Júnior, que autoriza a antecipação dos feriados municipais. Na proposta, Ortiz apontou a necessidade de eficiência do isolamento social para evitar a disseminação do vírus. Alegou também que a antecipação de feriados pode auxiliar o isolamento e permite que o comércio, que, claro, todo mundo sabe, já vem sofrendo com o fechamento, não seja ainda mais prejudicado com feriados que fatidicamente implicarão em novo fechamento após a reabertura gradual. Os 3 próximos feriados de Taubaté são Corpus Christi, 11 de junho, Dia de São Francisco, 4 de outubro e aniversário da cidade no dia 5 de dezembro. Agora vamos ver como é que vai ficar essa decisão em Taubaté, né? Exato. Taubaté, que das grandes foi a única aí que propôs
mudar esses feriados municipais. São José, Jacareí, Pinda, Guará não seguiram essa regra, assim como também as cidades aí do litoral norte. Então vamos ver como é que votam aí os vereadores de Taubaté. Pois é, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidirá até às 5 horas da tarde de hoje sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial, apontada pelo ex-ministro Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na autonomia da Polícia Federal. Ontem, Bolsonaro afirmou em uma transmissão ao vivo por uma rede social que a divulgação do vídeo mostrará que não tem nada, nenhum indício de que interferiu na Polícia Federal. O presidente também afirmou que a divulgação do conteúdo completo seria um constrangimento. Pois é, os famosos aí interpretadores de políticas lá de Brasília, né, falam que coisas pesadas foram faladas nessa reunião ministerial, assim como sobre os ministros do STF e também sobre a China. Então vamos ver como é que vota o STF sobre a divulgação desse vídeo. Igual, com mais participações aqui, Eulália Ferreira, Simone Vilas Boas e a página aqui Nova Iguaçu Yong mandam aqui mensagem pra gente de bom dia, ótimo dia para vocês. Participem, continuem participando aqui conosco do Jornal Abre Aspas. Exatamente, um prazer tê-los conosco. Muito obrigado pela audiência. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o primeiro turno das eleições municipais deste ano poderá ser realizado em 15 de novembro ou 6 de dezembro. A proposta será analisada pelo Congresso Nacional, em comissão formada por deputados e senadores. Apesar do adiamento das eleições, o congressista tem se posicionado contra a prorrogação dos mandatos. A comissão mista está prevista para ser criada na próxima semana, logo após a posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, todas essas decisões ainda não estão sendo tomadas, porque, como o Galco acabou de falar aí, ainda falta a posse aí do Luiz Roberto Barroso, né, no Tribunal Superior Eleitoral. E é interessante a gente frisar, Galco, que alguns detalhes aí do que é e o que não é prioridade para o Congresso estão escancarados, né? A eleição já tem praticamente uma data definida aí, já tem 2 datas fixas que podem mudar, mas que será votado. E o Enem, né? A gente acabou de dar aqui que as inscrições se acabam hoje. Os alunos aí estão passando por uma dúvida imensa, né? Se inscrevendo até hoje, não sabe quando vai realizar a prova. E a gente sabe que esse tempo de preparação é fundamental, né, nos estudos, na preparação para o Enem, para os disputadíssimos vestibulares aqui do Brasil. Não tem data ainda para acontecer, mas a eleição já está sendo cotada. Pois é, né, Douglas? É mais uma vez triste, é o que nos resta dizer sobre o que acontece no nosso país, mas é o famoso legislar em causa própria. Quando o assunto diz ao interesse direto de nossas poderosas e fatídicas excelências, tudo se resolve, a coisa anda e tal. Eu vou lembrar mais uma coisa para você. Lembra dos bilhões do fundo eleitoral imexível, correto, Douglas? Mantém-se intacto. Não se rela naquele dinheiro porque isto é sagrado. Legislam em causa própria, veem o próprio umbigo e nós estamos por nossa conta. E detalhe, a conta deles somos nós que pagamos. Não vamos esquecer isso. Não vamos. Glauco, tem mais um detalhe interessante também, né? Nessa pandemia a gente está vendo a maioria das empresas privadas reduzir salário, trabalhadores sendo mandados embora, né? Já que o pedido do seguro-desemprego vem crescendo muito e os salários aí altíssimos das autoridades políticas ou judiciárias não foi nem mexido, está intacto. No máximo eles votaram aí. Votaram não, né? O presidente conversou ontem com os governadores para que não houvesse reajuste no salário dos servidores públicos, ou seja, servidores. Agora, quando a gente fala de servidores, vale ressaltar que existem muitas cidades que pagam muito mal aos servidores públicos, assim como também existem cidades que pagam bem aos servidores públicos. Agora, os salários aí das autoridades não foi nem mexido. Perguntar uma coisa a você aqui. Você já viu alguma vez na história, na sua história, não vou nem dizer na história do planeta aqui, deputados, vereadores, deputados estaduais, federais e ou senadores fazerem greve porque não depositaram o salário deles?
Salário esse que vem ainda recheado de uma série de benesses pagas por nós, como auxílio moradia, plano de saúde de mega plano de saúde, auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio compra, telefone grátis e tal, tudo isso. Atrasa o deles, o do professor, o do coletor na rua atrasa, o deles atrasa. É por isso que bom, né? Eles não precisam fazer greve. Meu Deus, não vamos esquecer isso, que é na hora das eleições. Vamos para um rápido comercial e eu convido, no segundo bloco, estará conosco Marcelo Nunes, coordenador do Parque Tecnológico de São José dos Campos, e a gente vai falar desse poderoso Vale do Paraíba e São José dos Campos com seu Parque Tecnológico, aí na linha de frente do combate ao coronavírus com o que nós temos de melhor, tecnologia. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Nove horas e 52 minutos, estamos de volta com abre aspas desta sexta-feira. E o custo da viagem de cada passageiro do transporte público em São José dos Campos aumentou 130% em razão do impacto da pandemia do novo coronavírus. A conclusão faz parte de levantamento concluído esta semana pela Busvale, entidade que representa as empresas de ônibus urbanos no Vale do Paraíba. Comparados números de 9 e 12 de março com dados de 19 de maio, o sistema de transporte público teve retração de 65% no número de passageiros, o que provocou uma queda de mais de 60% na receita das empresas. E o reflexo disso, ontem em Jacareí amanheceu sem ônibus por conta de uma greve dos motoristas. A movimentação começou por volta das 8 horas, de acordo com o Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba. A entidade diz que a paralisação prossegue até que a empresa realize o pagamento do adiantamento. Em Ilhabela, o sindicato anunciou uma greve no transporte público a partir da próxima terça-feira. A empresa que opera na cidade, a Expresso Fênix, relata perda de 80% nos passageiros e dificuldades para manter a íntegra dos salários. Há 2 semanas, Taubaté também paralisou parcialmente o transporte por conta do atraso no pagamento da PLR e salários dos funcionários. Após um acordo com o Sindicato dos Condutores, os ônibus voltaram a circular na cidade. Gal, com notícia importante que nossa redação está aqui apurando, a greve dos ônibus em Jacareí continua, se mantém. Agora cedo aí os condutores fizeram mais uma reunião aí na garagem da empresa JTU e não está circulando ônibus na cidade. Então você aí que mora em Jacareí, muita atenção nesse momento, atenção redobrada porque os ônibus estão de greve. E vale a gente ressaltar o debate, né, Glauco? Porque 130% de perda na arrecadação é mais que 100%, né? Então, é um número expressivo que essa pandemia também está afetando todos os setores e os ônibus são uma delas. Vale a gente ressaltar que agora tem que ser colocado em debate como é que essas empresas vão continuar prestando serviço. Porque a gente sabe que lá no final é quem está lá na ponta da linha que acaba sofrendo, né? Os condutores aí, os motoristas, cobradores e também o passageiro, né? Não tem a menor dúvida, é seríssimo por tratar-se de transporte público principalmente. Mas vamos ver isso daí como uma prévia do que está por vir. O segmento do transporte sofrendo, os números são absolutamente, como o Douglas falou, expressivos, mas isso se reflete para todos os segmentos e principalmente para o pequeno empresário ali, que tem 10 funcionários ali, que está tendo uma dificuldade muito grande em conseguir o crédito. Nós demos a notícia ontem aqui e vai ser mais difícil ainda, num eventual ou gradual retorno aí, ele enfrentar um mercado que já está recessivo. Então aí nós vamos ver a ponderação e a eficiência dos nossos governantes em fazer o atendimento a essas empresas que já estão passando por dificuldades.
E desde ontem, para ajudar, o preço médio da gasolina da Petrobras para as distribuidoras subiu 12%, equivalente a 14 centavos por litro. Agora, o litro está custando R$ 1,26 para as distribuidoras. Segundo a Petrobras, este ano, a gasolina acumulou fortes reduções, chegando ao total de 34,2% de queda, valor que equivale a 66 centavos por litro. A companhia esclareceu que as perdas e essa alta de 12% refletem as cotações do petróleo no mercado internacional. Pois é, Glauco, vale ressaltar que essas perdas aí totais de 34% no preço para as distribuidoras não chegaram integralmente às bombas, né? A gente teve uma redução aí de quase 15% no preço das bombas, a gasolina estava próxima aí de R$ 4,00, chegou a R$ 3,40, R$ 3,30, mas aí temos mais aumentos agora, né? No ano acumula essa redução, mas a gente sabe que infelizmente muitas vezes não acaba chegando aí no consumidor final, né? Exatamente. Ô Douglas, eu vou falar uma coisa para você, não sei se você que nos acompanha ao vivo aí concorda. Existem algumas coisas que nós só vamos saber realmente no dia do juízo final. A conta da gasolina é uma delas. Acho que Deus vai colocar todo mundo sentado e tentar explicar, porque para o brasileiro, independente da noção que tenha, da especificidade que tenha no cálculo para fazer isso aí, não cabe na nossa cabeça. Porque a gasolina se sobe lá fora, sobe aqui também. Se baixa a gasolina, essa é uma conta que nós nunca vamos entender. Exatamente. Talvez no dia do juízo final deve ter uma vírgula. É isso e aquela janelinha do Windows. Exatamente. Que aparece aquele erro que ninguém sabe o que é. Pois é, Gal, que vale ressaltar que o nosso país é um dos países aí que mais tem opções de combustível do mundo. Exatamente. A gente tem aqui o diesel que veio de fora, a gasolina, que é o combustível internacional mais conhecido, a gente tem o etanol, que é 100% brasileiro, a gente tem as energias elétricas e olha que impressionante, todas são caras. Todas são caras. Não, você você fechou otimamente isso daí, sem contar que o primeiro projeto do álcool foi desenvolvido aqui em São José e tal, e a gente não anda. Essa é a verdade. Essa conta ninguém entende. Me desculpe os poderosos especialistas, porque exatas literalmente não é o meu forte. E a ciência continua batalhando contra o vírus. O ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos, está desenvolvendo um equipamento que deve monitorar, olha que legal, a presença do novo coronavírus nas partículas de ar. O protótipo, que promete acompanhar áreas de risco, recebeu uma doação de R$ 250 mil do Ministério Público do Trabalho. O projeto será desenvolvido pelos pesquisadores do Laboratório de Bioengenharia do ITA, em parceria com o IEAV, que é o Instituto de Estudos Avançados da Força Aérea Brasileira, e também com o Hospital AC Camargo Center. O projeto consiste em um equipamento de baixo custo e de fácil acesso, quando comparado aí aos similares produzidos em outros países. Ele fará o monitoramento seguro da presença de micro-organismos dispersos no ar, em particular o coronavírus, vírus em áreas de grande circulação de pessoas, como hospitais, aeroportos, indústrias, salas de espera e estabelecimentos comerciais. Segundo o ITA, a medida preventiva consegue antecipar possíveis novas ondas de retransmissão e contágios decorrentes de novas mutações do vírus. Que coisa bacana isso. Exatamente. São José dos Campos sempre foi ponta aí na tecnologia nacional e quiçá até da América Latina, né? Principalmente por causa dos institutos que tem aqui, como o ITA. A gente sabe, a gente acabou de falar da gasolina. ITA é o criador e desenvolvedor do etanol. E mais uma vez é a ciência sendo colocada à prova contra esse vírus. A gente espera que esse equipamento que verifica se o vírus está no ar seja desenvolvido o mais rapidamente possível, porque como você falou aí no final da matéria, né, esse vírus pode sofrer mutações como já está sendo verificado na China. Então é imprescindível
que o ITA e outros centros científicos estudem e consigam desenvolver equipamentos que serão muito necessários nesse combate, né, Glauco? Não tenho a menor dúvida. E uma outra coisa absolutamente necessária em se tratando do planeta Brasil é que uma vez desenvolvida essa tecnologia, nós tenhamos a patente, o domínio e que ela seja utilizada adequadamente e coerentemente por parte tanto de governantes quanto do mercado. Vou citar um exemplo aqui. Há um tempo atrás nós citamos quantas pessoas inventaram um novo respirador, quantas empresas entraram com respirador e há pouco tempo atrás também noticiamos que compramos respiradores da China que não chegaram ainda. Então o desenvolvimento de tecnologia diz a grandeza de uma nação. Quando é feito isso daí, que haja o aproveitamento e o respeito correto às entidades e empresas e centros de pesquisas que fizeram o desenvolvimento e trouxeram isso ao mercado. É o que nós esperamos, né? Exatamente. Queria ressaltar aqui as participações, que hoje eu acabei não lendo aqui. Temos a Ana Souza, aqui sempre presente, comentando ativamente aqui na nossa live do jornal Abre Aspas na SP Rio. Temos também o sempre presente Luiz Leuzão mandando mensagem aqui, falando da situação lá de Cruzeiro. Muito obrigado por participarem aqui do jornal Abre Aspas. Não tem dúvida, muito obrigado à participação de todos vocês. Ana Souza, já estávamos com saudades de você. Seja muito bem-vinda de volta aqui. E como eu falei no começo desse bloco, agora nós vamos aí em contato com Marcelo Nunes. A gente acabou de falar de tecnologia e está aí uma pessoa que sabe muito bem o peso, a responsabilidade e o valor de uma tecnologia, da tecnologia que é desenvolvida em nosso querido Vale do Paraíba. O Marcelo Nunes é coordenador do Parque Tecnológico de São José dos Campos, um centro de excelência em pesquisa e que aí tem com eles aí empresas que estão na linha de frente ao combate ao coronavírus, produzindo exatamente uma série de tecnologias e produtos também. É por aí, Marcelo. Muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no Abre Aspas. O Parque Tecnológico e suas empresas na frente de combate forte ao coronavírus com tecnologia. É por aí mesmo? É por aí. Bom dia a todos os ouvintes e os espectadores da SP Rio. É um prazer estar participando com vocês aqui novamente, né? O Parque Tecnológico, a SP Rio são parceiros de várias atividades. Então é sempre bom a gente estar trazendo um pouco de informação, o que é que está acontecendo aqui no Parque Tecnológico. E como você disse, realmente, o Parque Tecnológico é um celeiro de empresas pensantes que estão sempre inovando, buscando levar a tecnologia a quem consome essa tecnologia. E, obviamente, nesse momento, não ia ser diferente, né? Aqui, seja com as empresas residentes, seja com as empresas do setor aeroespacial, as empresas de tecnologia da informação, a gente acabou ingressando, participando desse momento e tentando colaborar, né, com a saúde, com a população, através do uso de tecnologias. Perfeito, Marcelo. Muito bom dia. Aqui é o Douglas. E, Marcelo, o que especificamente essas empresas estão fazendo, né? Porque a gente sabe que o Parque Tecnológico tem muitas empresas de tecnologia. Você pode dar um breve relato aí de alguns materiais que estão sendo fabricados ou auxiliados aí no Parque Tecnológico? Certo. Bom, Douglas, quando a gente começou a pandemia, né? Obviamente, a quarentena, a gente já imaginava primeiro a situação difícil que a gente ia enfrentar, que os empresários iriam enfrentar. E, a partir desse momento, a gente pensou também o seguinte: nós teríamos uma capacidade tecnológica parada, né? Muito conhecimento, muita engenharia, que estará disponível. Vamos provocar as empresas, vamos ver o que é que eles podem colaborar para esse momento, já que a gente vai ter esse momento de redução de jornada, digamos assim, dentro de uma capacidade industrial, uma capacidade de produção, uma capacidade de TI muito forte. E isso aconteceu.
Aí, o primeiro momento, nós tivemos uma reunião, nós chamamos a gente pediu a todas as empresas que se pronunciassem o que é que eles estavam fazendo e aqueles que teriam interesse de fazer alguma coisa já no combate do coronavírus. Já existia uma iniciativa que também foi apoiada pela gente, que foi a produção de peças para respiradores, né? Foi uma indução aí, digamos, da Embraer. A Embraer não estava fazendo respiradores, mas eles estavam produzindo peças críticas, e nós tivemos aí a participação de 6 empresas da cadeia do nosso cluster aqui, são associadas ao parque, produzindo essas peças também, porque elas precisariam ser importadas, demorariam muito para serem fabricadas, para que os 5.000 respiradores ficassem prontos. Então, essas empresas se prontificaram e começaram a fabricar essas peças usinadas para que esses respiradores conseguissem ter a vazão. Uma grande empresa aqui, o CEO de uma grande empresa, tomou a iniciativa de começar a fabricar máscaras face shield. Isso, como tudo, né, começou um pouco pequeno, mas começou impressoras 3D, empresas com impressoras 3D entrando no projeto, querendo fabricar as peças para confecção, e acabou que isso cresceu. Foram fabricados moldes para injeção dessas massas, e a gente vai ter aí nos próximos máximos 20 dias a entrega de quase 140.000 máscaras. Então, praticamente foi uma linha de produção que se montou só para fazer esses EPIs, né? Para distribuir para todos os municípios da região, para fora da nossa região. Isso também teve uma provocação, uma participação dos empresários aqui do Parque Tecnológico. E eu acho que o principal, né? Algumas empresas que não tinham nada a ver com a área de saúde, né? Posso citar aqui a própria Acaer, a Aritex, a Tecplas, a Robores, empresas que não tinham nada a ver com a área de saúde, passaram a dedicar as suas horas de engenharia, a sua inteligência em fabricar e ir para o mercado do setor de saúde. Marcelo, eu vou pegar uma carona exatamente nisso que você falou. Lá. Eu citei aqui no começo o nível de excelência que é o Parque Tecnológico em termos de tecnologia e competência em termos de produção também. Nós estamos vivendo, claro, esse momento de pandemia em que tudo está e vai ser por um tempo ainda muito difícil. O Parque Tecnológico dá, a meu ver aqui, em primeiro lugar, mais uma vez, mostrando competência, mas mostra que tem flexibilidade dentro do seu cluster aí, o qual o principal aeronáutico acabou se desdobrando e fazendo outros produtos também. Aí, mas seria esse, Marcelo Nunes, também uma antecipação do que vem por aí? As empresas, como todos os outros segmentos no Brasil, vão ter que se reeditar, vão ter que pegar o que tem de melhor, e no caso da tecnologia aqui do Parque Tecnológico, dessas empresas todas, e vir ao mercado com mais flexibilidade, com mais abertura e principalmente para tentar uma competitividade melhor num mercado que vai ser difícil. Você acha que essa também já pode ser aí um preâmbulo de uma retomada por parte do Parque Tecnológico e essas empresas frente ao fim da pandemia? Perfeito, né? É isso mesmo. Quando eu estava dizendo, né, citei essas empresas que estavam partindo para fabricação de produtos que não eram, pelo menos, né, o seu core, traz para a gente o seguinte: as nossas indústrias podem atuar em outros setores que não só o setor aeroespacial.
Então, esse movimento, essa provocação que nós fizemos, talvez não tenha sido, digamos, de caso pensado, mas isso está acontecendo, né? Algumas das empresas estão, além de trabalhar e desenvolver algo para ajudar o momento, esses produtos provavelmente vão ser produtos de mercado. Esses produtos vão começar a ser comercializados não só no Brasil, mas também exportados. Legal, isso. Né? Nós tivemos uma empresa, por exemplo, de São Paulo, uma empresa especializada no setor de automação, robotização industrial, que está dentro do cluster, que trouxe, acho que vocês assistiram, né, por exemplo, quando a pandemia estava na Itália, uns capacetes pareciam uma bolha dentro dos pacientes que estavam na UTI. Isso não era fabricado no Brasil, nós não tínhamos fabricante no Brasil, e essa empresa, em tempo recorde, praticamente um mês, conseguiu fazer o protótipo e, eu não posso citar o nome do hospital, ele me pediu para não, mas dentro de um grande hospital de São Paulo, já começa a utilizar esses equipamentos. Foram fabricados 1.000 desses capacetes que evitam, por exemplo, que o paciente precise ser entubado, né? Ele tem uma pressão positiva dentro dele, onde faz com que o paciente consiga respirar sem ter que passar por um processo tão invasivo que é a intubação. Fantástico. E isso provavelmente será exportado, não vai ser usado só no Brasil, mas, mais uma vez, foi uma iniciativa de competência que a gente tinha dentro do cluster aeroespacial. Muito legal. E Marcelo, a gente sabe que o Parque Tecnológico também é exemplo de organização dentre as empresas, né? E vocês chegaram a elaborar aí e-books, livros, webinars, e que foram acessados por mais de 150 mil pessoas. Como é que foi essa organização interna aí para lidar com a pandemia, né? Bom, a pandemia trouxe diversos problemas, né? Essa provocação de fazer com que as empresas utilizassem sua competência para ir para outros mercados foi uma delas, através dessas reuniões coletivas, né? O que a gente buscou foi trazer as empresas para dentro de uma discussão coletiva e entender o que é que eu posso fazer. Eu posso fazer uma parte do produto, você pode fazer uma outra parte, usando plástico, usando metal, usando a sua engenharia. Isso foi uma das iniciativas. Mas, obviamente, que as empresas tiveram muitas dúvidas na questão fiscal, na questão tributária, na questão jurídica, trabalhista. Então, o nosso papel é também levar um pouco de informação, acalmar um pouco todo esse movimento que as empresas tiveram que fazer para conseguir se adaptar, né? A gente não atravessou o momento todo ainda, mas para conseguir se adaptar um pouco à realidade difícil, né? Está sendo muito difícil, principalmente para o setor aeroespacial, mas para se adaptar a esse momento difícil, a gente promoveu esses diversos encontros, webinars, que tiveram esse grande número de adesões e a geração de conteúdo, geração de informação, não só as pessoas que têm o convívio com o Parque Tecnológico, mas também todos os outros ambientes que a gente tem alcançado, né? Marcelo, é muito legal a gente poder trazer ao grande público aqui as informações desse parque tecnológico que enfatizo e repito que é de extremo orgulho, não só para o Vale do Paraíba, mas para todo o Brasil mesmo. Tempos difíceis, tempos em que todos estão colaborando da sua melhor maneira para a gente passar essa pandemia. Eu espero que em breve a gente possa conversar mais, já nos colocando mais uma vez à disposição do Parque Tecnológico como um divulgador do bom trabalho, da tecnologia e da competência que o Brasil de verdade realiza. Eu agradeço demais
a sua participação aqui no Abre Aspas de hoje, pedindo perdão, porque realmente o nosso tempo acaba sendo meio exíguo em função da profundidade e do tamanho do assunto, mas espero poder contar com vocês aqui numa próxima oportunidade e contem sempre, repito, com a SP Rio para divulgar esse fantástico trabalho feito pelo Parque Tecnológico e transmita aí a todas as empresas o nosso apreço e os nossos parabéns. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigado pelo convite, SP Rio. E em breve, eu acho que hoje a gente concretiza isso, mas a semana que vem a gente tem uma novidade excepcional do outro APL, que é o Cluster de Tecnologia da Informação, para todo o nosso vale. Um grande movimento do parque e do Codivap aí para todo o nosso vale. A gente vai ter novidade para vocês a semana que vem, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Nós aqui agradecemos um ótimo final de semana a você e a sua família e a todos aí no Parque Tecnológico. Para vocês também, grande abraço. Pois é, ótimo a gente saber que a tecnologia também está aí na linha de frente no combate ao coronavírus. Nós vamos para um rápido comercial e na volta tem muita coisa. Tem o Foto da Semana e, claro, o Tempo com Caio Souza. Fique com a gente. Novos tempos pedem novos heróis. Heróis daqueles que salvam vidas. Heróis que se arriscam e que encaram qualquer contratempo. Estão sempre perto, mesmo estando distante, e prontos para encarar qualquer desafio, tomando todos os cuidados possíveis. Porque quem é herói sabe que está nas suas mãos fazer a diferença. Bom mesmo é viver em São José. E de máscara. Vem e chega com o sol, traz o abraço da manhã. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. O mundo foi pego desprevenido, mas Jacareí teve tempo de agir rápido e ainda estamos na frente nesta longa corrida, ampliando a capacidade e a prontidão do nosso sistema de saúde. Nossos incansáveis profissionais continuam dando o seu melhor, fazendo de tudo por toda a cidade. E este é só o começo. Por isso, continue em casa para continuarmos na frente. Prefeitura de Jacareí, todos contra o coronavírus. Dez horas 21 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta sexta-feira. Você viu um lapso aí, um problema recorrente aqui da internet, mas já estamos de volta. Fique conosco. E olha, hoje é sexta-feira, todo mundo interessado em saber como é que vai ficar o tempo. E não esquecendo que é para ficar quietinho dentro de casa, tá? Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A aproximação de uma frente fria vai começar a mudar as condições de tempo hoje aqui na nossa região. Nós já teremos um dia com mais nebulosidade em comparação aos últimos que vimos, né? Teremos um dia de céu parcialmente nublado, e as temperaturas ficarão na casa dos 26 graus no Vale do Paraíba e também no litoral, 25 em São Paulo e 21 na Serra da Mantiqueira.
No início da noite pode sim acontecer alguma chuva fraca em pontos isolados. Amanhã, no sábado, a tendência é de que o céu fique predominantemente nublado e pode chover fraco a qualquer momento. Já a partir do domingo, não há mais previsão de chuva, o sol volta a aparecer, mas aí sim as temperaturas entrarão em declínio acentuado. A mínima pode bater na casa dos 10 graus, aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, e a máxima não deve ultrapassar os 19. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, vamos tomar cuidado aí. Caio Souza, nós achamos você aqui um pouco meio infaninho aí. Se for uma gripe, se cuide aí no final de semana, tá bom, meu amigo? Muito obrigado a você, a todos aí do Tempo Vale. Um ótimo final de semana. E toda sexta-feira, enquanto as coisas não voltam ao normal com a agenda da semana e tudo mais, uma coisa sempre fica. Sexta-feira tem... Foto da semana. Lucas Lacaz Ruiz. Pois é, o Lucas aí foi cobrir um evento, não digo evento, mas uma situação aí que aconteceu aqui em São José dos Campos, da prefeitura, que promoveu uma desocupação em um prédio conhecido aí como Galpão Cidadania, né, Douglas? Inclusive a gente noticiou aqui o local que estava aí sendo ocupado pelo grupo artístico Velhos Novatos, agora deve abrigar aí um canteiro de obras para a Via Jaguari. Exatamente, o Lucas trazendo aí o seu lado repórter também, né, que é um repórter fotográfico que às vezes traz belas imagens, às vezes traz imagens que a gente fica um pouco... não gostaria de dar, né? Enfim, a Prefeitura de São José dos Campos promoveu essa desocupação, segundo o Grupo Velhos Novatos sem mandado, segundo também a Defensoria Pública, isso não poderia acontecer. A Prefeitura informa aí que não ocorreu nenhum ato ilegal. Essa desocupação agora está na Justiça, né? Então cabe agora ao juiz decidir quem estava certo nessa história, se é a Prefeitura, se era o grupo, enfim. Lucas Lacaz Ruiz sempre atento aí pela cidade, né? Prontamente, digo até muito rápido, né? Estava ali no momento, pegando a Guarda Civil Municipal trabalhando. Vamos aguardar agora como é que vai ficar essa situação aqui na nossa cidade. O que a gente já pode ter certeza é que pintou alguma coisa aí diferente na cidade, alguma intervenção, ou até uma desocupação, o Lucas vai estar lá cobrindo o negócio. Não tem dúvida, é uma função muito legal, a qual ele cumpre muito bem, que é de repórter fotográfico, né? Exatamente. Ele está ali em cima do fato, claro, emprestando sua opinião e emprestando também a sua arte em capturar as imagens e trazer o sentimento. Claro, uma coisa como o Douglas mesmo falou aqui, uma coisa difícil de a gente noticiar isso daí, mas são coisas que realmente acontecem, tá? De parabéns o Lucas Lacaz Ruiz, aí nosso querido colaborador, repórter fotográfico. Pois é, o Internacional, um avião comercial com mais de 100 pessoas a bordo, caiu nesta sexta-feira em uma área residencial da cidade de Karachi, no sul do Paquistão. A informação foi confirmada por um porta-voz da companhia aérea Pakistan International Airlines. Autoridades afirmaram que deve haver muitos mortos. O Ministério da Aviação do país informou que a aeronave tinha 99 passageiros e 8 tripulantes. Esse avião fazia parte da companhia internacional Pakistan International Airlines, ou seja, mais uma notícia triste que a gente traz aqui em meio à pandemia. Enfim, esperamos aí que possam haver sobreviventes, mas quando se trata aí de um acidente aéreo, a gente sabe que é muito complicado. Muito complicado mesmo. E o governo de Donald Trump anunciou ontem que os Estados Unidos deixarão mais um acordo que visava minimizar o risco de guerra nuclear com a Rússia. Trata-se do Open Skies, céus abertos em inglês, que começou a ser negociado em 1955 e só foi assinado em 1992, logo após o fim da então União Soviética. Pelo acordo, de tempos em tempos, aviões dos dois países podem voar com aviões espiões sobre o território do adversário. É uma forma de aí construir confiança, assegurando que não há preparativos para um conflito sendo feito. Trump sempre se queixou do acordo que entrou em vigor em 2002, especialmente quando
um trajeto de um voo russo em 2017 passou por uma de suas propriedades de golfe após circundar Washington. Pois é, a gente sempre tem que ficar atento a essas notícias, né? Porque a gente sabe que os acordos de paz são para estabelecer a paz. Quando um dos lados aí sai do acordo é muito complicado. E como a gente sempre... Como minha mãe dizia, Glauco, se um não quer, dois não brigam. Então tem que... Perfeito, tem que ficar muito atento com isso aí. Glauco, participações. Aqui a Ana Souza comentou aí sobre o nosso quadro Foto da Semana. Que fotos lindas. A gente sabe que realmente o Lucas Lacaz, né, Ana? Tem um talento nato para fotografia, né? E a Jaqueline Andrade manda aqui, bom dia e se cuidem, meninos. A gente está se cuidando, o pessoal da redação aqui de máscara. A gente mantendo aqui as entrevistas via Skype, uma distância de um para o outro. Exatamente. Obrigado aí pela sua preocupação, Jaqueline. Muito obrigado à participação de todos vocês e, claro, também pelo carinho. Nós agradecemos demais. E vamos falar um pouco de esporte. Opa! Após voltar no último final de semana, a Liga Alemã de Futebol, a poderosa Bundesliga, vai para a sua 27ª rodada neste final de semana. Os principais jogos da rodada são Wolfsburg versus Borussia Dortmund, Bayern Munique versus Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach versus Bayer Leverkusen. Eu adoro falar os nomes desses times alemães. O Bayern de Munique lidera aí o campeonato com 58 pontos. O Borussia Dortmund segue na cola com 54 pontos. O Borussia Mönchengladbach vem em seguida com 52 e o Red Bull Leipzig fecha o G4 com 51 pontos. Já o Bayer Leverkusen ocupa a 5ª posição com 50 pontos. E olha só, será que teremos novos ares lá por Belo Horizonte? Pois é, o advogado Sérgio Santos Rodrigues, de 37 anos, foi eleito nesta quinta-feira como novo presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Ele venceu o pleito ao receber 269 votos dos 351 registrados. A duração do mandato de Rodrigues é de apenas 6 meses, no dia 1º de junho a 30 de dezembro. Porém, Sérgio Rodrigues tem o desafio de conduzir o clube durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Douglas, eu vou ser obrigado a pedir a sua ajuda e o seu aqui, porque o Cruzeiro parece que está crítico mesmo. Será que agora vai? O novo presidente do... É uma notícia que geralmente a gente não daria, né? Mas como a gente sabe, o futebol e o esporte no Brasil está paralisado e o Cruzeiro ganhou as capas de todos os jornais de esporte nos últimos dias pela dívida enorme que o clube acumula, né? Segundo as entidades aí de esportes, chega a quase R$1 bilhão, cerca de 803 milhões, cerca de 400 milhões foram construídas aí no ano passado, sob a antiga administração. Então, além de estar na Série B, o novo presidente aí vai ter um desafio imenso, né? Voltar para a Série A e quitar as dívidas. Isso que já nos próximos dias, o Cruzeiro, para quem não sabe, na última semana tomou uma punição da FIFA, então já começa a Série B com menos 6 pontos, por não honrar uma dívida com um time estrangeiro aí, e nos próximos meses tem que pagar mais uma dívida, senão perde mais 6. Você imagina o time do Cruzeiro começar com menos 12 pontos, vai ser complicado. Enfim, Cruzeiro aí, vivendo aí capítulos terríveis da sua grande história, né? Douglas Cruz, uma enciclopédia do nobre esporte bretão, aqui deu uma aula. Parabéns, Douglas. Opa, obrigado. Parabéns mesmo. E olha só, com a ajuda financeira de mais de $600 mil, pesquisadores de 2 universidades do Reino Unido e uma instituição de caridade estão desenvolvendo pesquisas para testar a capacidade de cachorros de conseguirem identificar através do cheiro se uma pessoa contraiu o novo coronavírus. Já foi comprovado que cachorros são capazes de farejar uma doença, caso de uma colher de chá de açúcar fosse diluída em um volume equivalente a 2 piscinas olímpicas. Isso daí é para ilustrar aí a capacidade olfativa do cão. Mais do que isso, James Logan, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, descobriu que cachorros conseguem cheirar malária de pacientes que contraíram a doença. Ele é um dos pesquisadores à frente do treinamento desses cachorros para identificar a Covid-19 pelo olfato. Esse já amado pet
acaba de alçar aí a um patamar quase que angelical mesmo, né? O melhor amigo do homem aí está se tornando Mesmo. também fundamental, né? Fundamental. E a gente ressalta que às vezes a gente busca tecnologias inovadoras e a gente esquece aí que existem bens naturais como o animal, né? O cachorro a gente sabe que tem um olfato poderoso, né? Aquele narigão ali não é ilustrado, né? O cachorro sente não é pra cheiro, enfeite só, exatamente, como você bem falou, consegue detectar aí a malária em alguns pacientes, e a gente espera sim que esses animais que até o momento são imunes ao coronavírus, né, consigam aí auxiliar nesse tratamento ou na identificação da doença. Quem sabe o novo melhor amigo do homem será novamente o cachorro, né? Não tem dúvida. Que beleza, que legal também. E olha só que bacana daqui também. O Hospital Albert Einstein divulgou nesta quinta-feira a criação de um novo tipo de teste para detectar a Covid-19 em larga escala. Trata-se de uma análise feita a partir do RNA do vírus, com alta potência de precisão. 100% de acerto em casos positivos e possibilidade de processamento até 16 vezes maior do que o RT-PCR, um tipo de análise molecular amplamente utilizada em todo o mundo para detectar o novo coronavírus. Para chegar nesta solução, especialistas da instituição trabalharam cerca de 2 meses no sequenciamento genético do vírus e no desenvolvimento de um programa de análise. Conforme matéria da Veja, com essas ferramentas tornou-se possível processar as amostras colhidas nos pacientes em um equipamento normalmente utilizado para detectar, entre outros estudos, mutações celulares que podem tornar-se quadros de câncer. Ótima notícia, né, Douglas? Quer dizer que após aí a pandemia ele pode ter uma vida útil maior também, né? E Glauco, nesse momento que a ciência está sendo muito colocada em xeque, seja por ideologia política ou por movimentos aí que falam, nossa, mas a vacina está demorando para sair, né? A vacina que está prevista aí para o fim do ano. Uma informação interessante, Glauco, a pandemia que mais matou pessoas no mundo, que é a peste negra, demorou 7 anos para acabar. A gripe espanhola, que no começo do século passado ceifou aí muitas vidas também, demorou 2 anos para acabar. A gente está falando aí no combate em uma pandemia que vai durar provavelmente menos de 1 ano. Então tem que se ressaltar assim, essa evolução da ciência, que a gente sabe que com certeza não é fácil desenvolver esses testes ou até a vacina. Enfim, parabéns aí a todos os profissionais da saúde, cientistas, pesquisadores que estão trabalhando aí nessa linha de frente do combate eficiente ao coronavírus. Sem dúvida. E hoje o Abre Aspas foi bem interessante, tivemos Marcelo Nunes aqui, e lembrar uma coisa, tecnologia significa soberania. Um país, para investir em tecnologia, tem que necessariamente passar pela pesquisa. O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer no campo da pesquisa, mas em tecnologia nós temos sim centros de excelência e principalmente capacidade humana e intelectual para fazer sim deste país um grande país, um país soberano. Nós esperamos, como aconteceu com Einstein, como aconteceu com os respiradores há um tempo atrás, como acontece o que é desenvolvido agora no ITA aqui, que isso efetivamente chegue ao mercado, que isso efetivamente cumpra a sua função após o desenvolvimento dessa tecnologia e que mais uma vez o Brasil não esqueça pelo caminho o que foi desenvolvido e busque por conveniência, às vezes, comprar uma tecnologia lá fora. Vale muito a gente investir e acreditar na tecnologia como viés de soberania. Isso é muito importante. Douglas, encerrando o Abre Aspas dessa sexta-feira, um ótimo final de semana a você. Exatamente. Lembrando que você pode acompanhar todas as notícias aí do fim de semana e de segunda-feira, que já é feriado estadual, no portal da SPRIO, mais também do Jornal Vale. Segunda-feira a gente vai ter uma breve pausa aqui, vamos dar um descanso aí para o feriado estadual. Voltamos na terça-feira com o Jornal Abre Aspas. E a edição de hoje, de sexta-feira, foi muito legal. A gente falou de muita tecnologia, então esse conteúdo está disponível aí o dia inteiro no site da SPRIO+, para quem quiser reassistir. Não tem dúvida, muito obrigado, um ótimo final de semana a você e para você que nos acompanhou ao vivo ou para você que está vendo após aí, um prazer tê-los conosco. A SPRIO está ligada, atenta ao movimento e, claro, sempre perto de você com conteúdo de verdade. Um ótimo final de semana a vocês e família e até a próxima edição.